Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, começando mais uma edição do podcast Rabisco. Bem-vindos, Tom, Dinho, nesse episódio tão importante do podcast, onde a gente comemora 7 anos do canal Diversão e Arte, que é o produto de comunicação que deu origem, inclusive, a esse podcast. A gente começou esse projeto do canal há 7 anos atrás, exatamente num dia 15 de junho, e a gente colocou ali todos os nossos sonhos, as nossas vontades, as percepções que a gente tinha do mercado cultural naquela ocasião, dos espaços possíveis, né, para a gente desenvolver e trabalhar o projeto. E aí nasceu um canal de uma forma muito despretensiosa, assim, com vontade de falar de algo sobre o que a gente gosta, né? Sobre o universo no qual a gente circula, qual a gente domina. E aí eu queria abrir essa conversa com vocês hoje, fazendo uma perguntinha básica, né? Eu queria saber de vocês o que o canal contribuiu para a vida profissional de vocês, porque o canal ele é um projeto que nasceu de uma vontade, né? Ele nasceu de uma experiência paralela a tudo aquilo que a gente fazia, né? Mas ele nos modificou de alguma forma, ou em muitos sentidos, profundamente. Queria ouvir de vocês, assim, no que ele contribuiu para as escolhas e para as experiências profissionais de vocês depois dele. Rabisco. Olha, respondendo a minha própria pergunta, eu fiz essa pergunta sem pensar muito sobre mim, né, sobre o impacto na minha vida, mas eu acho que o canal despertou em mim uma coisa que eu já tinha, uma coisa que de certa forma eu já sabia, mas ele trouxe para mim a possibilidade de trabalhar essencialmente com o texto e com a comunicação no campo cultural. Até então, eu já tinha me formado em teatro, eu já tinha feito muita produção de disco, muita produção de show, muita produção de peça de teatro, já tinha trabalhado lá nos musicais da Time for Fun, né, da T4F, já tinha colocado muito a mão na massa, que foram etapas muito importantes até para que eu conseguisse desenvolver o que eu faço hoje. Mas eu acho que com o canal eu pude afinar uma coisa, promover o encontro de outras áreas, né, com outras áreas que eu gostava, e afinar uma percepção ou desenvolver uma capacidade que está mais no campo de uma sensibilidade para escrita sobre o campo cultural, seja ela escrita jornalística, seja ela escrita de opinião, seja ela escrita de projeto cultural, seja o que for, esse lugar da palavra. E também me quebrou uma porção de travas que eu tinha, porque eu acho que quando a gente criou o canal, eu lembro bem da nossa primeira conversa, ainda eu, o Tom e o Matheus Faro, na nossa primeira reunião sobre o canal, e a proposta era que o Matheus fosse o apresentador, porque o Matheus é um cara da comunicação, um cara super articulado, e na hora de gravar, né, no momento exato da vamos gravar, o Matheus, que também seria o diretor, aliás, ele é um ótimo diretor, ele me colocou na fogueira, né? Ele falou, vai lá e grava você. E talvez sentindo que se ele tivesse feito isso antes, eu não teria aceitado. Eu nunca fui do palco, por mais que eu tenha experimentado o palco, eu sempre fui do backstage, e atrás da cena, né? E ali, quando ele me colocou na frente da câmera para desenvolver uma fala, eu lembro que na época era sobre a Lei Rouanet, foi uma experiência muito interessante, porque eu já vinha de uma experiência de dar aulas, mas a gente sempre que se pensa como professor, a gente não se pensa, por mais que a gente tenha ali na nossa frente uma plateia, principalmente nas grandes estruturas, né? Eu dava aula para salas de 80, 100 alunos,
A gente nunca se pensa ali nesse lugar de exposição. A gente vai ali falar daquilo que a gente tem segurança, a gente, né, vai ali fazer o nosso papel de professor e ali na frente da câmera a experiência é completamente outra. Se hoje eu tenho falo com muita tranquilidade, não perco sono, não titubeio na hora de ter que falar alguma coisa numa gravação, acho que tem muito a ver com essa experiência que o canal me trouxe também. Tudo isso tem a ver com a comunicação, né? É sempre com esse lugar do domínio da palavra. Então acho que é isso que ele me trouxe, assim, a contribuição do canal foi me colocar num eixo onde eu pudesse trabalhar com todas as minhas paixões, que eram a comunicação, a cultura e a palavra, né, em todas as formas que ela pode assumir. Rabisco. Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Bia, tudo bem? Tom, como vocês estão? E hoje é o nosso dia de festa, oficialmente completando 7 anos, no dia 15 de junho. 7 anos de canal de Diversão e Arte, que número icônico, 7. 7, sétima arte. Bia, vamos lá, você fez uma abertura aí perguntando o que o canal contribuiu profissionalmente na nossa vida, na minha vida. Eu acho que de várias maneiras. Eu sempre fui, de alguma forma, envolvido com o teatro, com o audiovisual. Sempre tive essa ligação na vida, desde muito cedo. Desde muito cedo eu fiz teatro, desde muito cedo eu estudei cinema com José Mojica Marins, José do Caixão, e com outros cineastas na época, lá nos anos 90 e tal. E depois isso se afastou um pouco da minha vida, embora eu tenha ido pro lado mais corporativo, levei o teatro para o meio corporativo também e me especializei em edição. Eu faço muita edição de material digital, tanto para audiovisual quanto para imagens, fotos e áudio. E só que tudo isso estava um pouco ali no escanteio da minha vida, do meu lugar como artista. Eu sempre fiz teatro amador, sempre fiz brincadeiras com vídeo, eu até fiz participação em um filme nacional, mesmo assim eu não tinha DRT. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes marcos que o canal trouxe para a minha vida. Ele reacendeu essa minha urgência, essa minha necessidade de me profissionalizar, de me conhecer realmente como um ator profissional ou como um artista profissionalizado. Então eu fiz SP, Escola de Teatro, fiz CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, fiz a dublagem com Herbert Richards Jr. Então acho que tudo isso veio dentro do que o canal trouxe para mim como profissional. E eu tenho DRT hoje a partir da minha história com o canal. Então é engraçado, já me perguntaram, mas por que tem que falar do DRT se você é ator? Mas às vezes, quando você não fala, as pessoas questionam, mas você é profissional, mas você tem DRT? E isso, eu lembro disso, eu falo isso porque quando eu era adolescente era uma coisa muito marcante. Você falava, mas você não é, porque você precisa ser profissionalizado, você precisa ter DRT. Então essa pontuação que é necessária, que é urgente, quando eu voltei para o canal, talvez me trouxe essa necessidade de estudar mais a fundo, de realmente me sentir como um profissional. E talvez o DRT representa para mim esse lugar de onde eu saí, onde eu me dispus a aprender, a estudar mais a fundo e a ser profissionalizado, a ter esse registro na Delegacia Regional do Trabalho, que é o que significa o DRT. Então, na Delegacia Regional do Trabalho hoje, eu possuo registro como artista na função ator. E talvez de tudo, são tantos pontos que o canal me fortaleceu como profissional, tanto na parte de desenvolvimento de um projeto, saber como funciona um projeto desde o seu início, a sua idealização até a sua execução, tanto na área teatral, como na área musical, como na área de produção de um produto, que é um disco ou um álbum musical, que a gente pôde trabalhar na produção. E nisso também me contribuiu bastante. E também na forma de escrever um projeto. Claro, ainda estou gatinhando nesse lugar, mas já aprendi muito e já me sinto até um pouco mais seguro
discutir sobre, para estudar sobre e para pegar trabalhos que levem para esse lugar também do desenvolvimento de projetos para leis de incentivo e tudo mais. Então acho que o canal, acho que deu para entender, né, que o canal contribuiu profissionalmente, grandiosamente na minha vida, de várias maneiras, em vários aspectos. O DRT é só um detalhe, mas que é um detalhe muito importante, porque eu acho que ele marca para mim esse lugar do antes e do depois. Do antes eu achar que falta algo, e do depois eu sentir que agora eu posso afirmar esse lugar de um artista profissionalizado. Rabisco. Oi, Bia. Oi, Dinho. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Pois é, Bia. Responder essa pergunta sobre as contribuições que para minha vida profissional que o canal já deu, são muitas, né? Principalmente por conta das parcerias que a gente estabeleceu ao longo desses 7 anos, né? Tanto parcerias artísticas quanto parcerias de apoios culturais, né? Eu acredito que essas duas frentes, elas ajudaram bastante e contribuíram bastante para a minha vida profissional como produtor, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu trabalho como um produtor cultural, né? E produzir os produtos culturais do canal, seja os programas, enfim, ou as parcerias que a gente fez ao longo desses anos, contribuiu muito mesmo para minha vida profissional mesmo, né? E eu acho que eu acabei desenvolvendo um olhar mais atento, mais criterioso, né? E também uma relação mais afetuosa com esses parceiros, né? Porque criar vínculo não é fácil, né? Acho que e principalmente manter vínculos, né, e bons vínculos no nosso meio é muito difícil, né? E eu acho que o canal, por tratar muito das questões culturais, das questões artísticas, a gente acabou entrando na vida dessas pessoas de uma forma muito gostosa mesmo, né? Então, o canal sempre... Eu falo que o canal é um grande cartão de visita pessoal e profissional para mim, né? E além de ser além de ser esse lugar de discutir o mercado e a cultura brasileira, né? Então, eu agradeço muito ao canal Diversão e Arte por contribuir dessa forma com a minha vida profissional. Rabisco. Poxa, que legal. Bacana mesmo, a gente tem muito a agradecer do canal, né? A gente vai lembrando dos detalhes ao longo desses 7 anos. Tanta coisa aconteceu, são tantas histórias que se integraram a nossas histórias e transformaram as nossas histórias, então tem muita coisa para agradecer, imensamente mesmo. Mas eu vou responder uma pergunta e deixar essa pergunta para vocês também responderem, porque ao longo desses 7 anos a gente cruzou com tanta gente bacana, com tantos artistas de diversas áreas da cultura e desse universo artístico, tanto do audiovisual quanto do teatro, da música. E para vocês, quais são os artistas que vocês já conheciam, já eram referência, ou artistas que a gente acabou conhecendo nesse caminho e se tornaram referências profissionais para vocês? Acho que a pergunta é essa: quais são os artistas que já eram, ou artistas que já se tornaram
referências profissionais para vocês? Eu vou começar respondendo. Nessa caminhada do canal, eu vou começar bem antes do canal, na verdade. Tem alguns artistas que eu já conhecia o trabalho antes de chegar no canal, e o canal me trouxe eles para perto. E pude conhecê-los pessoalmente de uma forma um pouco mais profunda. E isso foi muito bacana, porque você sai daquele lugar de conhecer apenas o trabalho de uma forma apenas distante e passa a integrar e fazer parte da história dessas pessoas, contribuindo com o trabalho delas, cooperando e compartilhando histórias e tanta coisa bacana, tanta vivência bacana. Eu vou falar de 4 pessoas, mas que são várias pessoas. A primeira delas é o Henrique Streuter. O Henrique Streuter, eu conheci o Henrique há mais de 10 anos. Nossa, faz uns 12 anos, eu acho, que eu conheci o Henrique Streuter. 10 anos, 12, por aí. Eu assisti o espetáculo do anarquista, A Morte Acidental de um Anarquista, no Teatro Folha, que hoje é Teatro UOL, lá no shopping em Higienópolis. E o Henrique estava no elenco com o Dan Stubach, que depois eu vou falar do Dan Stubach também. E o Henrique, a gente criou ali uma identidade muito imediata. Conversei com ele depois do espetáculo, foi super bacana, a gente teve uma troca bem bacana, apesar de ser o primeiro contato que eu tinha tido com o Henrique. E depois disso, quando eu entrei no canal, eu falei, poxa, o Henrique é um cara tão legal, um artista bacana pra caramba, tem uns trabalhos super, é um cara que eu admiro pra caramba, e eu quis trazer o Henrique para contar a sua história junto com o canal. Convidei o Henrique, mandei mensagem, contei a história do canal, contei para ele a proposta do canal, ele aceitou essa entrevista, a gente gravou essa entrevista, inclusive a gente gravou com ele no palco do espetáculo da Morte Acidental de um Anarquista, no Rio de Janeiro, no teatro, lá no Leblon, no Shopping Leblon. E foi muito bacana encontrar o Henrique no Rio de Janeiro, depois de um tempo, e gravar essa entrevista, ele contando a história da carreira dele, os trabalhos que ele fez. E essa entrevista está disponível no canal Diversão e Arte, procura lá Henrique Streuter. Tem outras histórias com o Henrique também pelo canal, mas essa é bem bacana, foi a primeira entrevista que ele deu aqui no canal Diversão e Arte. Então o Henrique se tornou não só um artista que eu admiro o trabalho e que eu acompanho, mas um artista que eu tenho para a vida. Eu falo com o Henrique, eu mando mensagem para o Henrique, a gente tem uma troca super bacana e é um cara que eu tenho só a tecer elogios e que ele faz parte da história do canal, faz parte da minha história e eu fico feliz por ter cruzado o caminho do Henrique e poder sempre lembrar com tanta alegria do quanto ele é importante. E a partir do Henrique também, agora falando do segundo, o Dan Stubach. Ele estava em cartaz com essa peça do anarquista, com o Dan Stubach, e eu falei para o Henrique, poxa, a gente também poderia acabar convidando o Dan para um bate-papo de carreira mesmo, para o canal. E o Henrique falou, vou falar para ele. E o Henrique falou com o Henrique, o Henrique falou com o Dan, e o Dan topou essa entrevista. E a gente também gravou no palco com o Dan e com o Henrique juntos, no palco do espetáculo da Morte Acidental de um Anarquista, mas já no Teatro Gazeta, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Aí tem um adendo dessa entrevista, porque foi uma das primeiras entrevistas que eu gravei meio solo, à frente da câmera. Então eu estava ao lado deles, Henrique e Dan Stubach, realizando essa entrevista. Então eu estava tremendamente nervoso, eu fico olhando e lembrando desse momento, é muito gostoso. A gente vê e fala, poxa, eu jamais voltaria dessa forma hoje, mas é escola, é aprendizado, e naquele momento eu estava extremamente nervoso, mas é uma emoção lembrar de que essa foi uma das primeiras entrevistas que eu estava à frente da câmera, sabe, sem muita supervisão, comandando tudo ali. Eu estava comandando câmeras, comandando a entrevista e entrevistar esses dois caras juntos. O Henrique, que já era um grande amigo ali, e que eu tenho um carinho imenso, e o Dan Stubach, que aceitou, topou gravar a entrevista e foi super bacana, falou da carreira dele, brincou e mandou super bem. Eu acho que ele entendeu ali que era a minha primeira grande entrevista à frente das câmeras e soube guiar super bem o bate-papo, e o programa também está disponível no canal Diversão e Arte, dá para vocês verem. E
entenderem o que foi esse momento e o quanto ele foi especial. E terceiro cara, esse também vem aí de um contato de mais de 10 anos atrás, é o Jonas Oliva. Jonas Oliva, eu conheci o trabalho dele, que eu acompanhava uma série no canal HBO, que era a série O Negócio, que é muito bacana, a série tem 4 temporadas, vale conferir na HBO. E eu acompanhava a série e o personagem do Jonas sempre foi o meu preferido, porque ele trazia uma ingenuidade à série, trazia um tempero diferente ao formato da série. Era sempre agradável, sempre divertido. Às vezes ele era o personagem perdidinho ali da história, mas que trazia sempre para um lugar tão mais inocente a série. Eu sempre gostei disso. Ele teve uma evolução no decorrer da série, então foi um personagem que sempre chamou muito mais a minha atenção dentre todos os personagens maravilhosos da série O Negócio. Isso há mais de 10 anos atrás. E a mãe de uma das personagens da série era cliente de um salão de beleza onde eu também cortei o cabelo, e ela comentava, inclusive foi ela que me indicou para assistir a série. E depois disso, quando eu comecei com o canal, eu falei, poxa, eu não tinha nenhum acesso ao Jonas, não conhecia o Jonas de forma alguma, a não ser pela série, e falei, poxa, é um cara que eu admiro o trabalho, que eu gosto pra caramba do personagem que ele traz na série, e eu quero trazer ele pro canal para conhecer mais, para que ele fale da carreira dele. Eu quero saber mais desse cara. Fui atrás, consegui o contato do Jonas e entrei em contato com ele. Ele já foi super receptivo, já acessou o canal, falou, poxa, que trabalho legal. Já marcamos essa entrevista com o Jonas, que nos recebeu. A gente foi lá na casa dele, fomos tomar um café, gravamos a entrevista no café no Itaú, na Cinemateca do Itaú, lá na Augusta, e foi genial, um papo super bacana. O que eu já conhecia do Jonas eu percebi que era pouco, porque eu conhecia um bocado da carreira do Jonas, mas conhecê-lo e vê-lo falando, você percebe o quanto ele é um cara genial, o quanto ele tinha uma carreira brilhante até aquele momento, e depois disso a carreira dele ainda teve um deslanche aí muito maior. Vieram trabalhos muito bacanas também depois desse nosso primeiro contato, e eu sempre acompanhando de perto, e o Jonas se tornou um amigo particular. A gente se fala periodicamente, a gente sempre está sabendo o que está acontecendo um com o outro e tal. O Jonas, que agora é pai, e pai de um menino lindo, e o Benício, e eu fico super feliz. Eu sempre estou dando ali, sabe, acompanhando. Se ele está no teatro, eu quero ver, eu vou atrás, porque é um cara que eu admiro a carreira. Eu sei que se ele está envolvido num projeto, é um projeto que eu vou ver, é um projeto que eu vou tecer os comentários, minhas críticas diretamente para ele, que vou sempre gostar, porque eu curto muito a proposta, o estilo de carreira que o Jonas tem, o desenvolvimento dele é uma coisa que eu admiro bastante, e é um cara que contribui muito também para a minha forma de ver a cultura, para a minha forma de dar seguimento às minhas escolhas na arte. Então, Jonas Oliva, a entrevista com ele também está aqui no canal e pode conferir também lá. E o quarto cara que eu quero falar, quero citar aqui, que se tornou importante para mim, também remete aí a muito tempo, é um cara que fez Malhação, o Cleiton Moraes. Ele fez Malhação, eu já tinha acompanhado ele em Malhação. Depois é um personagem numa novela, Eta Mundo Bom, se eu não me engano, o nome do personagem era Tobias. Era um personagem que me chamava a atenção pela delicadeza e porque ele trazia um contexto leve à novela e ao mesmo tempo simpático. Era um personagem que trazia alguns pontos escondidos e tal, mas que me chamava a atenção. E é engraçado, eu percebia esse personagem, embora ele não fazia parte do grande contexto da novela em si, de todo o enredo. Ele estava ali num paralelo, mas que eu gostava pra caramba e sempre me chamou a atenção. E eu já conhecia o Cleiton por conta da Malhação, então estava ali prestando atenção nesse trabalho dele, e também eu lembrava dele em Avenida Brasil. E o Cleiton, ainda durante a pandemia, estreou um espetáculo ali no meio, Pequeno Príncipe, e a gente
ele chamou a gente para acompanhar esse espetáculo, para gravar sobre o espetáculo, para ajudar ali na acompanhar essa montagem desse espetáculo no qual ele dirigia. E foi onde eu conheci o Clayton. E eu lembro que eu cheguei no teatro, no Bibi Ferreira, e o Clayton estava montando o cenário, as coisas, tudo ali numa rua do lado. Na rua mesmo. Então já conheci ele ali na correria, já na montagem, já no nervosismo da coisa acontecendo, já era dia de estreia. E era um cara que eu já admirava o trabalho. E chegar a pegar ele trabalhando assim, sabe, na lida, montando, correndo e desenvolvendo. Aí ali a gente já ganhou ali um carinho muito grande, porque a gente conversou bastante nesse dia, a gente fez uma troca ali de histórias e de trabalhos assim, muito interessante. Então era um cara que eu já admirava, que eu já curtia o trabalho e que eu passei ali a ter um carinho imenso. É um cara que eu faço questão de sempre lembrar. Se alguém me pergunta, se alguém fala, se alguém procura, eu falo, pô, o Clayton é um cara incrível. Além de ser um profissional excepcional, é um cara que tem uma didática extremamente assertiva, é um cara que eu gosto muito mesmo, e que se for para citar, é sempre assim, Clayton Moraes é um grande artista, um grande ser humano, e é um cara que também me provoca profissionalmente bastante. Então acho que esses são 4 profissionais. É difícil porque a gente tem uma lista imensa de pessoas que passaram aqui pelo canal e que tem história, que a gente criou histórias. Tem Daniel de Oliveira, tem Paloma Bernardi, tem Fernanda Torres também, que é uma das artistas que eu gosto e que meu encontro com ela foi incrível. Eu sempre vou lembrar disso, porque ela se tornou, além da pessoa que eu já admirava, se tornou uma pessoa que eu passei a admirar o lado pessoal e o lado profissional. E Fernanda Montenegro, que a gente encontrou com ela mais de uma vez, que ela já participou, inclusive, aqui do Rabisco Podcast, numa entrevista super bacana. Então, mas para citar desse momento, eu escolhi esses 4 caras, o Clayton Moraes, Henrique Streuter, Dan Stubel e Jonas Oliva. Eu sempre vou ter um carinho imenso por vocês. Obrigado por fazer parte da minha história e por fazer parte aqui da história do canal Diversão e Arte, e nesses 7 anos super especiais, número icônico 7. Mas agora, e vocês? Tom, Lia, conta aí um pouquinho dessa história, desses profissionais da vida de vocês que cruzaram nossos caminhos e se tornaram tanta referência. Diz aí. Rabisco. Poxadinho, que pergunta aparentemente fácil, mas difícil de ser respondida. Acho que a gente tem muitas referências na vida, né? Eu gosto muito do artista que... É difícil descrever o que eu gosto quando eu vejo em cena. Eu gosto muito do artista, e vou falar especificamente do artista de teatro, mas serve para música, serve para tudo, que em palco ele é o cara dos pequenos atos, dos detalhes, de uma capacidade de transformar aquilo que é corriqueiro e pequeno numa coisa escandalosamente bem feita. Sabe, eu gosto desse artista que tem o domínio sobre... eu não sei nem descrever o que é isso, mas eu não... Assim, vou tentar fazer uma oposição. Eu não gosto daquela coisa dos grandes gestos, das falas escandalosas, daquela de olhem, me vejam aqui, sabe? Eu gosto daquela coisa pequena que se faz grande, assim, que são, para mim, são os grandes talentos, né? São os talentos que assumem o seu papel na arte sem a pretensão de ser o grande. Ele se torna grande, né? E aí eu acho que são muitos. Eu estou pensando aqui nomes, né, que o canal me trouxe. Acho que a Bia Lessa, por exemplo, como diretora, o canal me trouxe um olhar para ela. Claro que eu já gostava dela, eu já tinha eu gosto do que ela é sempre uma... Bia Lessa, para mim, é sempre uma
um espanto, sabe? Uma coisa assim que eu sei que eu sei que às vezes vai me incomodar, mas eu sei que eu vou sair sempre com a sensação de que eu vi uma coisa que não podia ter sido feita por outra pessoa, tinha que ser por ela, sabe? Ela me traz essa sensação. E a gente teve a possibilidade de entrevistar a Bia e foi uma experiência muito interessante. Aderbal Freire Filho, eu sou muito apaixonada por diretores, né? Eu acho que o diretor, ele é um pouco isso que a arte dele tá ali no palco o tempo todo, sem necessariamente ele, né, precisar, ele não está em primeiro plano nunca, mas o olhar dele, a mão dele tá ali o tempo todo. Gosto muito do Aderbal, a entrevista do Aderbal para mim foi assim, nossa, sabe quando a gente sai com o coração cheio de boas energias, assim, com muita vontade de fazer muita coisa, porque a pessoa transmite isso pra gente. Então eu acho que Aderbal tem isso, assim, para mim foi muito importante, foi muito bonita a entrevista que a gente fez com ele. Gosto de o Amir Haddad foi uma bruta de uma aula. O Amir Haddad para mim assim é uma das minhas paixões na direção. Amir Haddad é um cara que eu vou assistir as peças que ele dirige porque eu sei que eu vou gostar, independente de qual é. Ele tem uma coisa assim, eu tenho uma identificação com o tipo de direção que ele faz, né, com essa construção que ele propõe, né, com essa marca que ele traz, que eu acho que é muito interessante. Então, Amir Haddad é um cara que eu vou e eu sei que eu vou gostar. Das paixões que eu já trazia, né, e que o canal só reforçou para mim a qualidade, a admiração que eu tenho por essas pessoas, e abriu possibilidades, né, inúmeras de contatos, e eu citaria 4, na verdade. Eu citaria o Ivan Cabral, né, o Ivan Cabral para mim é uma revolução. Ivan Cabral para mim é uma coisa assim que ele é uma eterna revolução, né? Uma revolução no melhor sentido dessa ideia de revolução. Ele tira tudo do lugar, mas sempre, né? Não é só para quebrar com padrões, é com objetivo, é com sentido, acho que o teatro de São Paulo, ele não seria o que é sem a presença desse cara. Ele é muito importante para o teatro em São Paulo. E ele promove essa revolução na gente o tempo todo. O Hugo Pozzolo, que é um cara que eu gosto demais. O Hugo é uma outra característica, é uma outra pegada, é um cara muito politizado, é um cara muito articulado também na política. Ivan também na política que eu falo, na política num campo mais amplo, não estou falando na política partidária, nada disso, eu estou falando no ato político de fazer arte, sabe? E Hugo Pozzolo para mim sempre foi uma referência muito importante, assim, é um certo respiro, sabe? Essas duas pessoas, o Hugo e o Ivan, são para mim um respiro. Quando a gente às vezes perde um pouco a fé na humanidade, né? Tem esses dois caras produzindo alguma coisa, revirando a cabeça da gente de alguma forma. Eu acho que são muito importantes. E artistas que extrapolam a relação com o canal, porque não necessariamente vieram por causa do canal, mas que me são referências importantes. Acho que o Grupo Galpão de teatro, ele sempre foi para mim assim a referência de... O Galpão, ele tem várias camadas, né? Eu gosto muito da coisa mais... não sei se eu vou usar a palavra certa, mas eu gosto das experimentações deles também. Eu gosto de tudo que eles fazem, mas eu gosto muito das montagens mais clássicas em certa medida. Eu gosto muito do encontro da arte deles com os elementos da cultura popular, e eu sou muito apaixonada por esse lugar das produções deles. E para mim é um dos grandes grupos, se não o maior, acho que é muito difícil falar o maior, mas grupo de teatro
São Paulo, de Minas, do Brasil, né? Não é só de São Paulo. Aliás, não é de São Paulo. E Zé Maia, que para mim é uma grande referência de ator, e desde que eu sempre gostei muito do que ele fez na televisão, com especial encantamento pelas séries. Eu sou super apaixonada por Agosto, por O Pagador de Promessas, mas assim, depois que você vê ele em palco, é muito difícil você encontrar outro ator tão completo quanto ele. Quando a gente vê, por exemplo, ele em Violinista no Telhado, ele em Kiss Me Kate, ele é tudo aquilo que eu falei, do que eu admiro num artista, dessa capacidade do gesto mínimo, e de uma forma, que força que ele tem, que energia que ele tem, que ele preenche o palco, que ele transborda de uma forma muito agregadora. Ele não é um cara que traz a peça para ele, se sente o quanto ele compartilha em palco com os outros que estão com ele, sabe? Então ele tem uma forma de fazer muito, muito, muito bonita. Para mim, assim, são as grandes referências. Rabisco. Oi, Bia, oi, Dinho. Então, quem são esses artistas que já eram ou que se tornaram nossas referências profissionais, né? Olha, eu posso destacar 3. Apesar de, por exemplo, eu já destaquei no penúltimo podcast, que a gente falou um pouquinho sobre o aniversário do canal, né? Que foi o Daniel de Oliveira, mas eu não vou falar dele hoje. A dona Fernanda Montenegro, né? Ela sempre foi uma referência profissional e artística para mim. E acho que quando nós completamos 4 anos e fizemos aquela entrevista aqui mesmo para o Rabisco Podcast, foi algo muito marcante e uma realização profissional, né? Levar aquele bate-papo tão rico e tão importante para nós. Não só para nós, mas para a cultura, né? Acho que toda vez que a gente para ouvir Fernanda Montenegro, não só uma aula, mas um ensinamento mesmo cultural que ela está dando para o nosso país, né? E por ser essa referência e esse farol dentro das artes, né? E uma outra pessoa que eu gosto muito de destacar é a Neon Cunha. Neon eu conheci através do Itaú Cultural, né? Quando eu estava produzindo um evento lá, onde ela iria participar de uma mesa. E ali a gente, daquela conexão que nós tivemos, a gente já se tornou amigos. E todas as vezes que eu chamei ela para poder participar de algum programa aqui no canal, ela sempre muito disponível para poder falar também, né? E Neon é a mesma coisa. Toda vez que a gente para ouvir Neon Cunha, é sempre um grande ensinamento para as nossas vidas, né? Então ela acaba sendo uma referência profissional também para mim, né? Dessa comunicadora, dessa diretora artística, né? Que tem um olhar muito peculiar e muito profundo para diversos temas, né, da sociedade.
Então, eu gosto muito de ter Neon Cunha como uma referência profissional para mim, né? E uma outra pessoa que, assim, por um acaso, são 3 mulheres que eu vou destacar, né? Mas uma que não é segredo para ninguém é Marisa Monte, né? A Marisa, apesar de nunca termos feito algo diretamente com ela aqui no canal, ela sempre foi uma referência profissional para mim, para além de fã, né? Eu sempre falo isso, que a forma como Marisa Monte conduz a sua carreira é uma faculdade, né? De como produzir, de como conduzir, de como tornar palatável e palpável essa profissão que é tão efêmera, né? No sentido das coisas acontecerem e muitas vezes se perderem no curso da história, né? E Marisa não. Marisa, ela faz de uma forma onde tudo fica registrado, onde tudo fica contado, né? De uma forma não só poética, mas de uma forma também muito profissional. A forma como ela conduz tudo na carreira dela, desde as escolhas de repertório, desde de como lançar, né? Uma nova era, uma nova turnê, um novo disco, né? Uma nova parceria, né? Como cuidar das suas redes sociais, ou como tratar os fãs. Enfim, eu acho que tudo um grande ensinamento quando você olha para o universo particular de Marisa Monte. Então, é isso. As minhas 3 referências profissionais e artísticas são essas 3 mulheres fortes: Fernanda Montenegro, Neon Cunha e Marisa Monte. Rabisco. Biaidinho, agora é minha vez aí pra poder fazer uma provocaçãozinha pra vocês. Pra vocês, qual seria uma projeção de futuro para os meios de comunicação alternativos, como é o caso do canal Diversão e Arte, e tanto do site quanto daqui do Rabisco Podcast? Como que seria um futuro para essa mídia? O que vocês acham? Eu vou responder e aí vocês respondem na sequência, tá? Eu acredito que cada vez mais esse tipo de mídia vai estar presente no nosso dia a dia, né? Descentralizando os grandes meios de comunicação, né? Eu acredito que ter esses espaços alternativos são muito importantes e muito interessante para o consumo e para o fomento mesmo de pessoas, né? Para consumir arte e cultura através de dicas e entrevistas, e, enfim, conteúdos que são produzidos através desses pequenos canais, né? Desses pequenos, eu não digo só pequenos, mas principalmente, como está elaborado na pergunta, alternativos, né? E eu acho que um caminho importante para poder trazer isso de forma muito forte é esses canais e essas mídias, elas cada vez mais estarem comprometidas com um jornalismo sério, um jornalismo cultural sério, correto, sem sensacionalismo, sem fake news, né?
notícia falsa e principalmente sempre está checando as suas fontes e criar essa relação saudável com o mercado cultural, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais essas mídias vão estar presentes, né? Por quê? Porque a facilidade de acessar essas mídias alternativas através de um celular, de um tablet, ou até mesmo no próprio computador, né? Eu acho que vai ser cada vez mais fácil o acesso, né? Então, por isso que eu acredito muito na presença cada vez maior dessas mídias no nosso cotidiano. Então, eu espero que possamos encontrar aí muita gente fazendo coisas muito legais para poder não só ser nossos concorrentes, mas para ser nossos parceiros mesmo, né, de estrada, porque acho que quanto mais gente estiver fazendo, melhor para o nosso mercado cultural. E vocês? Rabisco. Ah, que difícil também essa. Eu acho que projetar futuro está cada vez mais difícil, né? As mudanças são muito rápidas, é tudo muito efêmero. Eu acho que as linguagens mudam muito rápido. A gente vai ficando no passado, em certa medida, sabe? Eu vejo hoje essa garotada que domina essa comunicação via rede social e tudo, como eles são ágeis na forma de falar, no pensamento, né? Eles impõem um ritmo muito mais acelerado que a gente não tem. Vou eu tentar falar acelerado que não vai sair nada, sabe? Então, assim, acho que existe uma questão que é a mudança do próprio tempo, e essa mudança vem cada vez mais rápido. As coisas, eu tenho a impressão aí, uma análise crítica, bem crítica, eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais rasas, né? Então, falar sobre coisas que exijam um aprofundamento, um olhar mais vertical, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Vai difícil você conquistar a atenção, difícil você manter a atenção. Então tem uma porção de coisas aí que vão se modificando. E a gente vai aprendendo, a gente em alguma medida vai mudando junto, em outras medidas a gente vai, né, em outro sentido, a gente vai resistindo também, porque a gente não precisa o tempo todo estar adequado àquilo que é o padrão atual, né? A gente pode fazer as nossas escolhas de linguagem. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de comunicação alternativa, né, de comunicação para além dos grandes meios midiáticos e tal. Mas aí, eu acho que para o canal, assim, pensando projeções futuras, eu acho que eu vejo o fortalecimento do site como um portal de notícias, porque quem lê continua lendo, quem lê continua preferindo a leitura, né? E ali eu tenho, o texto me possibilita um aprofundamento maior, uma experiência maior com a obra que está sendo narrada, que está sendo trazida. E eu acho que também uma adequação, talvez, para os novos meios de comunicação. Então, um projeto de conteúdos curtos para o TikTok, né? Isso eu vejo assim, projetos para o canal, sabe? E um fortalecimento das relações de rede, né? Porque eu acho que hoje ninguém mais fala, ou quase ninguém mais fala com todos. A gente fala com nichos, né? A gente fala com grupos, a gente fala com determinadas redes. Então se torna cada vez mais importante a gente se aproximar daqueles que são a nossa rede, né? E fortalecer esses vínculos. Acho muito curioso a gente pensar, quando pensa na comunicação, que a fama hoje, ela também é por nicho, né? Você vê assim meninos super famosos no TikTok, no Instagram, o que for, e a grande maioria deles é famoso num grupo muito, muito fechado, né? Se eu falar assim para vocês, quem é a Bibi Tato,
né? Provavelmente vocês não sabem, porque não é do universo no qual vocês circulam ou diante daqueles que a gente troca ou aqueles lugares que a gente frequenta, mas ela atinge milhares de pessoas e fala com milhares de pessoas. Eu sei dela, estou usando ela como exemplo por causa dela ser filha de um amigo de infância, porque como conteúdo eu também não sei o que ela faz, né? Então isso é a comunicação hoje, isso é esse lugar da fama, que não é o reconhecimento, né? Eu acho que fama e reconhecimento são coisas bem diferentes, mas enfim, a comunicação é essa coisa que muda todo dia, então é muito difícil fazer projeção. Eu tenho vontades, né? E eu tenho essas ideias de que em algum nível a gente se adequa, em outros a gente resiste. Eu não ligo de ser resistência em muitos sentidos, mas eu também gosto de avançar e experimentar coisas em muitos sentidos também. Eu acho que olhar sempre construindo uma consciência crítica diante daquilo que a gente faz e afinando, né? Tendo cuidado com aquilo que a gente comunica. Acho que uma coisa que falta muito hoje é uma responsabilidade com relação ao texto que é público. As pessoas esquecem muitas vezes que até no perfil pessoal delas, aquele lugar do perfil, ele é público. Aquela fala que eu trago num videozinho no TikTok, numa postagem no Facebook, numa postagem no Instagram, ela é pública. Ela pode ficar só ali para o meu universo, mas ela pode extrapolar o meu universo, ela pode furar a bolha e ela pode viralizar e ela pode gerar impacto. Né? Então, ter muita responsabilidade, e esse exercício da responsabilidade é uma coisa que a gente também discute muito e a gente vem afinando muito sempre os nossos discursos com esse cuidado, né? Até para criticar. Eu acho que a crítica ela precisa ser muito bem subsidiada por um conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, não critica, né? Se te faltam informações, não fale, né? Então esse é um exercício muito e que eu acho que é um processo e que o canal toma muito cuidado com isso, né? Tanto no podcast quanto no canal, e acho que a gente vai afinando cada vez mais isso. Nossa, projeção de futuro. Eu acho que os meios alternativos de comunicação, eu acho que eles sempre vão ter um espaço, mas eles vão ganhar cada vez mais espaço, talvez vão se tornar o ponto principal de comunicação. Antigamente a gente tinha muitos lugares específicos, né? A gente tinha canais específicos, e era aqueles 2, 3, e eram eles e ponto. Hoje a gente já tem uma gama muito maior, você vê até jornalistas que estão saindo de grandes emissoras e montando os seus canais alternativos de informação e de notícia e que estão sendo referências. Então acho que o caminho vai ser bem esse, a gente vai sair desse lugar das grandes canais, das grandes emissoras, dos grandes fornecedores de notícia e vai ter esse destrinchamento, esse espalhamento um pouco maior da comunicação. E isso é bom porque acaba você podendo formatar melhor as suas ideias, porque você tem uma gama maior de localidade de onde encontrar informação. É claro que isso abre também espaço para fake news e uma série de informações perdidas ou deturpadas, mas essas vão caindo e vão se desfazendo muito mais rápido. Mas o meio alternativo é o que vai ganhar espaço. Tanto é que, se a gente leva isso para o lugar do streaming, ou do cinema, ou das produções audiovisuais, em geral, todo o meio que era mais alternativo. Eu acho que o streaming era alternativo e se tornou hoje talvez um dos principais meios de consumo de material audiovisual. E assim como os canais de notícia alternativos, porque geralmente eles são focados num ponto, como é o caso do canal. Nós focamos ali dentro do teatro, da arte em geral, mas sempre trazendo esse lugar. E é onde as pessoas encontram uma informação um pouco mais centralizada do que elas buscam. E eu acho que o meio alternativo dá essa possibilidade maior. Então, para mim, o futuro está aí. O futuro está na comunicação alternativa, descentralizada, desfixada apenas em grandes canais. Então, estamos rumo ao futuro da comunicação alternativa.
Rabisco. Olá, galera do Rabisco, tudo bem? Aqui quem tá falando é André Souza. Estou aqui para recomendar a vocês uma peça maravilhosa também que eu tive o privilégio de assistir, Salvador Anoiteceu e é Carnaval, que está em cartaz até dia 25/6 no Centro Cultural Banco do Brasil. Sábado e domingo, das 11 da manhã e 5 horas da tarde. Galera do Rabisco, tá dado o recado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal Diversão em Arte. A sua identidade digital brasileira. Bom, vamos às dicas culturais então. O André falou aí do Salvador Anoiteceu e é Carnaval, que é uma peça que está no CCBB, que tem a dramaturgia de Marcele Torquato, direção da Vilma Mello. Ela foi idealizada pelo Paulinho Verlin e ela tem rodado os Centros Culturais Banco do Brasil numa proposta super interessante. Ela é uma peça que foi concebida em 2 versões, uma versão para maiores de 14 anos e uma versão que é para toda a família. Ela é bem interessante, ela é muito diferente, né? Ela tem um elenco grande, um pessoal bem legal no elenco, e ela acompanha a história de um músico, um jovem músico, compositor, Salvador, que foi abandonado pela noiva no dia do casamento. Aí depois de receber uma carta anônima dizendo que a sua amada está em Ermo, que é um lugar encantado, ele parte à procura dela. É uma história super bonita, ela tem uma trilha sonora especial que traz muita música brasileira, né, tem muita referência da música brasileira. As canções são interpretadas ao vivo, então tem uma banda junto no palco. É uma ideia muito bonita do Paulinho Verlin, e que, não sei se é assim exato que fala o nome dele, mas é um cara que eu gosto muito, um pessoal que a gente conheceu com teatro independente. É uma turma muito boa, que vem do Rio de Janeiro e circula aí pelo Brasil, trazendo só coisas boas. Essa é a minha dica, que vem reforçar a dica que o André trouxe aí para vocês, tá bom? Rabisco. E aí, pessoal? Olha, eu quero encerrar então essa rodada de dicas culturais com música, né? Essa semana, no último dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Zé Manuel e Isadora Mello lançaram um single de uma regravação, na verdade, de uma releitura de um clássico nordestino, se assim pode se dizer, mas do cancioneiro que habita muito as festas juninas, né, do Nordeste e de todo o Brasil, chamada Se Lembra Coração. E a versão que eles fizeram é uma versão lindíssima, né, na voz dos dois, tanto do Zé quanto da Isadora, que a gente carinhosamente chama de Dorinha, e que ficou assim de uma elegância assim sem fim. Então, assim, vale a pena aí ouvir essa versão dos dois de Se Lembra Coração, porque atinge fundo aí a sua alma, os seus ouvidos e o seu imaginário, viu? E aí eu queria também deixar aqui um grande feliz aniversário pro nosso canal Diversão e Arte, que essa semana, 15 de junho, completou 7 anos aí de estrada, e que venham muitos e muitos anos aí pra gente celebrar juntos todas essas atividades que o canal Diversão e Arte promove, os encontros poéticos e a vida na arte e na cultura, tá bom? Abreijos pra todo mundo! Rabisco.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução, Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.